Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos estudar a lei de Ohm utilizando o laboratório remoto Visir. A implementação a ser realizada no laboratório remoto é formada por uma fonte de tensão, um resistor de 1000 ohms, ou seja, de 1 kΩ, e um multímetro para se medir a resistência elétrica do resistor, a tensão elétrica da fonte de alimentação e a corrente elétrica do circuito. Sendo a fonte de alimentação ajustada em 5 volts e o resistor de 1000 ohms, então aplicando-se a lei de Ohm no resistor R1, se tem que a corrente elétrica IR1 é igual a I1, que é a corrente total do circuito, que é então dada pela tensão dividida pela resistência, ou seja, VR1 sobre R1. Assim, tem-se 5 volts divididos por 1000 ohms, que resultam em 5 miliamperes. Vamos demonstrar agora a aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1, utilizando o laboratório remoto Visir para estudarmos a lei de Ohm. Inicialmente, acesse a página do laboratório remoto e faça o seu login na mesma. A seguir, na área interna, acesse a disciplina de Circuitos 1 para adentrar a área de trabalho do laboratório remoto. Nesta aula de laboratório sobre a lei de Ohm, inicialmente vamos selecionar um resistor de 1000 ohms, ou seja, de 1 kΩ, e medir a sua resistência, para então anotar o valor obtido na tabela 1 e calcular o erro percentual na resistência do componente. Então, na área de componentes, vamos localizar o resistor de 1K, posicionar o mesmo na área de trabalho e a seguir na matriz de contatos. Na sequência, conectamos o multímetro para medir resistência. Para esta medição, ele deve ser ligado em paralelo com o resistor. Portanto, temos a conexão do multímetro 2 em paralelo com o resistor de 1000 ohms. Agora vamos ajustar o multímetro 2 para a escala de 2 kΩ e realizar a medição, encontrando 0,982 kΩ. Então, o valor próximo dos 1000 ohms esperados. Então, este valor será registrado na tabela 1. A seguir, vamos conectar a fonte de alimentação, começando com o seu ajuste em 1 volt e realizar a medição desta tensão para a comprovação de que o experimento está funcionando adequadamente. Então, no laboratório remoto Visir, conectamos o resistor na fonte de alimentação de 6 volts. A fonte de alimentação está sendo conectada em paralelo com o resistor de 1000 ohms. O multímetro agora será ajustado para medir 2 volts, então podemos ajustar a escala de 2 volts em tensão contínua e vamos ajustar a fonte para a saída de 6 volts estar em 1 volt de amplitude. A corrente sempre fica setada ou configurada em 0,5 amperes ou 500 miliamperes. Voltamos ao multímetro 2 e vamos realizar o experimento. Então, o valor encontrado foi próximo de 1 volt, ou seja, 0,998 volts, que é próximo de 1, mostrando que o experimento está funcionando adequadamente. Na sequência, o objetivo então é comprovar a lei de Ohm, fazendo-se então alteração no valor da tensão no resistor e medindo-se a corrente do mesmo. Então, inicialmente, vamos medir a corrente do resistor de 1000 ohms, ou seja, de 1 kΩ,
operando com 1 volt. A corrente a ser encontrada é da ordem de 1 mA. Os valores de corrente serão registrados na tabela 2, inicialmente o valor calculado, que é calculado então a partir da lei de Ohm, a tensão dividida pela resistência. O valor medido será registrado nesta coluna e a seguir calcula-se a diferença ou o erro percentual. Então, inicialmente vamos medir a corrente para a fonte ajustada em 1 volt. Então, para medir corrente, nós desligamos inicialmente o multímetro e vamos ligar o mesmo em série com o resistor. Então, vejam que agora estamos utilizando um conector específico para medir corrente. E a saída do multímetro será conectada, então, na entrada do resistor, ou seja, no ponto inicial onde estava conectada a fonte de alimentação. Então, nós saímos do terminal positivo da fonte, vamos até o conector de corrente do multímetro, saímos deste conector e voltamos para o ponto onde a fonte estava conectada. Então, resultou em um circuito série entre o multímetro e o resistor. Ajustamos agora a escala do multímetro para a posição 20 mA em corrente contínua e vamos realizar a medição. Encontramos então 1,01 mA. Este valor então deve ser preenchido na tabela. Na verdade, esta primeira medição, a título de exemplo, já está completa ou preenchida na tabela. Vamos alterar a fonte para 2 volts e repetir o experimento. Então, agora basta voltar aqui na fonte, aumentar o seu valor para 2 volts e repetir o experimento. Encontramos agora 2 mA. Então, os valores encontrados são registrados na tabela até a fonte ser ajustada em 5 volts. Então, agora ajustamos a fonte para 3, repetimos o experimento, ajustamos a fonte para 4 volts, repetimos o experimento, encontrando 4 mA, e finalmente, ajustando a fonte em 5 volts, encontramos 5 mA. Então, vejam que todos os valores encontrados estarão de acordo com os valores calculados que são obtidos a partir da divisão da tensão pela resistência do resistor, que é de 1 kΩ, ou seja, de 1000 ohms. Então, com este experimento, comprovamos a lei de Ohm estudada nas aulas teóricas. Agradecemos a atenção de vocês e até a próxima aula de laboratório.